even get to cross. E aí pessoal, bem-vindo ao canal. Peço que se inscrevam e deixem seu like. Vamos então ao vídeo. Conforme foi comentado alguma coisa no vídeo anterior, corrente elétrica é o fluxo ou o movimento dos elétrons, e para produzi-los devemos ter um desequilíbrio elétrico. Então, a partir disso, podemos dizer que é o movimento das cargas através do condutor. Temos como exemplo uma bateria onde está ligado um condutor, passando por uma resistência e retornando para o polo negativo, conforme o sentido da seta. Isso é o movimento das cargas através do condutor. Temos como símbolo da corrente elétrica a letra I, e a unidade chamamos de ampere, representado pela letra A. Peço que vocês marquem o sentido da corrente nesse exemplo, que é do positivo para o negativo. Logo mais falaremos mais a respeito desse sentido da corrente. Sentido da corrente. Ainda encontro textos e esquemas onde indica que a corrente elétrica flui do positivo para o negativo. Em outros textos, encontro também justamente o contrário, ou seja, que a corrente circula do negativo para o positivo. Mas afinal, então, qual o verdadeiro sentido da corrente? Em outras literaturas, parece haver certa contradição a esse respeito. Vamos ver a razão. O sentido verdadeiro da corrente elétrica é do negativo para o positivo. Antigamente, pensava-se ao contrário, que a corrente fluía do positivo para o negativo. Alguns autores ainda admitem esse sentido por uma questão de tradição, se assim podemos dizer. Eles não fazem questão de atualizar os seus textos no que diz respeito ao sentido da corrente, em parte até porque a mudança não requer alterações na análise e nem nos cálculos dos circuitos elétricos. Aqui nós podemos ver no exemplo que existe o sentido convencional, que é do positivo para o negativo, e o real, que é do negativo para o positivo, mas que na verdade para cálculos não vai influenciar em nada. Carga elétrica. É um portador de eletricidade onde prótons são cargas positivas e os elétrons são cargas negativas. Sabemos que a eletricidade é a parte da física que estuda os fenômenos associados à carga elétrica. O Sistema Internacional de Medidas é o Coulomb, onde um Coulomb equivale a 6,25 multiplicado por 10 na 18, que é a diferença entre os elétrons. Lei das cargas elétricas. Existe a determinação que cargas iguais, sendo as duas positivas e as duas negativas, sempre se repelem. Conforme no exemplo, temos duas cargas positivas e duas cargas negativas. Essas nunca vão se encontrar. Já quando as cargas iguais, elas se atraem, independente da sua polaridade. Como no exemplo temos o positivo com o negativo e o negativo com o positivo. As duas sempre irão se atrair. Corrente contínua. A corrente contínua é a corrente que passa através de um condutor somente em um sentido. Não há variação no tempo e a fonte sempre se mantém na mesma polaridade. Ela é indicada pela letra CC ou pela letra DC. Corrente alternada. A corrente alternada ela inverte ou alterna periodicamente a sua polaridade. Inverte também o sentido da corrente e varia com o tempo, conforme mostramos no exemplo. Aonde se aplica a corrente contínua? CC. A maior parte dos circuitos eletrônicos trabalham com corrente contínua, sendo as pilhas e baterias os melhores exemplos de onde encontrar esse tipo de corrente. Aonde se aplica a corrente alternada? Já a corrente alternada, por variação de 120 vezes por segundo, permite que possa ser usado em transformadores de linha de transmissão, permitindo que percorra grandes distâncias, não sendo possível fazer o mesmo com a corrente contínua. Possível até seria, só que seria um preço muito caro. Então por isso que se usa a corrente alternada. Pessoal, espero que tenha servido para o conhecimento de vocês e aos pouquinhos vamos passando informações e conhecimentos sobre elétrica. Até a próxima!